Testamento. Eu lembro que quando a Bíblia tinha 1 ano de idade, muitos colégios já não comemoravam o Dia dos Pais, falando que era pronta para as crianças que não tinham pais e não sei o quê. E era algo muito estranho, porque, assim, por mais que um pai tente ser como a mãe, ele nunca será, porque mãe é insubstituível. E por mais que uma mãe tente ser como um pai, nunca será, porque o pai é insubstituível. Então, às vezes a gente tenta compensar de uma forma para poder gerar um equilíbrio, mas acaba desequilibrando mais. Eu estava analisando uma estatística nessa semana de alguns estudos que foram feitos sobre lugares em que o pai não é visto como um símbolo de autoridade, como um símbolo de referência. Isso se aplica também às mães, tá? E nesse estudo ele mostra que 90% dos problemas psiquiátricos dos jovens são causados pela falta do reconhecimento do pai. E também da mãe, mas principalmente do pai. Pais que não são presentes na vida dos filhos, eles causam mais distúrbios comportamentais do que qualquer outro tipo de comportamento ou influência externa ou qualquer outra coisa. E isso é algo forte. É falando de psicologia, né? Então você entende melhor do que nós. Porque a gente vê que realmente a gente tenta substituir os papéis que cada um de nós tem na vida, mas há coisas que são insubstituíveis. Nós temos que assumir nossa responsabilidade, nós temos que assumir, sabe, a nossa posição, a nossa presença. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o poder da paternidade restaurando o legado bíblico, baseado em Romanos 8,15. Então, se você puder abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 15, que diz assim: porque vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente ter medo, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos papaizinho ou abapai. Olha que coisa forte. Porque vocês não receberam o Espírito que os escravize novamente para o medo, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual podemos chamar abapai ou papaizinho. Vamos orar. Senhor, graças te damos por tua palavra, graças te damos por esse momento. Obrigado, Pai, por esse Dia dos Pais. Obrigado, Senhor, porque tu és o Pai dos pais. Tu és aquele que nos criaste, tu és aquele que nos formaste, tu és aquele que conhece o mais íntimo de nossas vidas e és a nossa referência. Por isso nós te pedimos, Senhor, que tu possas agora sondar cada coração de cada pessoa que está aqui e fortalecer, e animar, e fortificar, e dar tudo aquilo que cada um precisa para sair desse dia com ânimo, com ideias novas, com alegria e com a certeza de que tu és um Deus de milagres, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 E amém. O que é ser pai segundo a Bíblia? Ser pai, na visão bíblica, é uma missão espiritual, muito mais do que somente uma questão genética, uma questão biológica. A paternidade vai muito além daquilo que a gente pode definir na ciência, na biologia, como aquilo que é pai. Mas pai está relacionado à identidade, a responsabilidade, a inspiração, a conselho e, mais do que tudo, a quebrantamento. A palavra pai, ela vem de uma origem que significa fundamento, ela significa origem, ela significa princípio, ela significa uma pessoa que tende a influenciar. Daí vem a palavra liderança. A palavra liderança, para quem gosta de semântica, para quem gosta de entrar nos léxicos mais profundos, vai descobrir que a palavra pai, ela está por trás de cada palavra que está relacionada a líder, a influência, a chefe. Lá está o pai. E no decorrer da história a gente vê muito disso. O psiquiatra Scott Peck, certa vez ele falou: o verdadeiro amor paterno não é apenas um sentimento, mas o compromisso incondicional com a formação do filho. Olha que interessante. O compromisso incondicional com a formação do filho.
que ocorre também na liderança. É um desejo incondicional de formar alguém, porque se nós não formarmos pessoas para o futuro, quem dará sequência às coisas que existem na vida? Aristóteles, certa vez, ele falou: o pai vale mais do que 100 professores, pois seu exemplo ecoa por gerações. Isso é forte, isso impacta realmente, isso transforma. E eu queria falar sobre 5 características essenciais de um pai segundo a Bíblia. E começando pela questão mais importante de todas, que eu acho, que é a questão de identidade. E isso eu estou falando aos pais, mas também se aplica às mães, se aplica a cada um de nós, não importa se é pai ou mãe, se não é, isso aplica a todos nós. E a primeira coisa em relação a essa característica essencial é a questão de identidade. Quem você é? Hoje vivemos um problema sério de pessoas que não sabem quem são, não sabem o propósito da vida, não sabem a missão delas, não sabem por que elas existem. E às vezes, por não terem essa identidade, são subestimados. E eu acho que a pior sensação que nós podemos ter como ser humano é a sensação de ser subestimado por alguém. Alguém olhar para nós e não reconhecer em nós algum potencial, não reconhecer em nós alguma qualidade, alguma capacidade, alguma coisa, mas só ter aquele olhar negativo, aquele olhar de condenação, aquele olhar de julgamento. E a desconstrução da imagem do ser humano, principalmente do pai, já vem de muitos anos. Você vai ver nos filmes de Hollywood que o pai é sempre caracterizado como um pateta, como alguém que é atrapalhado, que é alguém que não entende das coisas, sempre cada vez mais fraco. O papel masculino cada vez nos desenhos animados é ausente, cada vez mais naquilo que a gente assiste. A gente vê que se a mulher não assumir, o pai não assume, ou o homem não assume, e é sempre um fraco. E isso se tornou uma coisa tão escancarada que as famílias começaram a desrespeitar homem e desrespeitar mulher. E esse desrespeito virou generalizado de tal forma que ninguém se respeita mais, ninguém reconhece o outro. E é horrível quando você está num ambiente que as pessoas, elas menosprezam a sua presença. E isso não é uma questão só natural, é uma questão totalmente espiritual. Porque o diabo, que é inimigo de Deus, que é inimigo do ser humano, ele tem um papel muito sério de fazer-nos nos sentir mal, nos fazer se sentir apequenados, nos sentir pessoas que não têm referência, que não têm capacidade, que não vai dar certo. E às vezes a gente acorda com aquela sensação: acho que eu não vou dar certo, eu acho que eu não vou conseguir vencer, eu acho que realmente o que se falam de mim é o certo, eu venho de uma família que não tem isso, eu venho de uma família que é assim, e não sei o quê. E essa questão de você começar a se comparar mata a nossa identidade. Talvez esse seja um dos maiores males em relação à nossa identidade, é a comparação. Com quem você se compara para você definir quem você é? E aí nós esquecemos que Deus é o nosso Pai, que Ele é o Pai dos pais, que Ele deveria ser a nossa referência, que Ele deveria ser aquele em quem nós olhamos e dizemos: Ele me formou, Ele me criou, Ele acredita em mim, Ele mandou seu Filho morrer na cruz para mim, para que eu pudesse ser salvo, para que eu pudesse ser resgatado. Porque vem essa insegurança, e viver com insegurança é algo horrível. Aí você diz: pastor, mas é porque às vezes a gente não consegue entender esse mundo está muito difícil, as coisas estão muito complicadas. Eu confesso para nós que não está fácil as coisas, e não está fácil. Como a maioria já sabe, eu não tenho tempo integral na igreja. Eu trabalho profissionalmente, secularmente, e trabalho na área comercial. E a área comercial cada vez mais é um desafio em que você diz: meu Deus do céu, será que eu vou conseguir fazer a cota no final do mês? Será que eu vou conseguir dar o resultado? Será que... E eu tenho um sério problema. Eu não gosto de falar de mim. Se é algo que eu detesto, é falar de mim. Mas às vezes as pessoas precisam de referência. Porque às vezes a gente fica tão cético com as coisas, a gente não acredita nas coisas, que a gente diz: olha, não conheço ninguém perto de mim que aconteceu um milagre. Aí você tem que vir e mostrar que Deus está fazendo milagres. Eu trabalho numa multinacional, quando fui contratado nessa multinacional, eu já falei isso aqui para algumas pessoas. Eu fui contratado para resolver um problema em relação a alguns clientes, que eram os clientes mais importantes da empresa, e esses clientes já tinham mandado cartas documentando, dizendo que não iriam continuar com a empresa.
por inúmeras questões. E eu fui contratado para reverter essa situação. E todo mundo que é da área comercial sabe que hoje em dia, se você vender para um cliente existente e ele renova, você não ganha comissão sobre isso. Você vai ganhar comissão sobre o incremento, sobre o que é novo que vem, não daquilo que é somente uma renovação. Mas você tem que fazer um trabalho, porque se você quer um incremento, né, você tem que vender, fazer a renovação para depois ter o incremento. Então é um tiro meio que às cegas, né? Você não sabe muito o que vai fazer. E aí eu marquei uma reunião com a empresa, que já estava 6 meses sem falar com a empresa, que eu entrei para trabalhar, e eu tinha que resolver esse problema. 6 meses já não falava-se com essa empresa. Consegui um contato do CIO, marquei uma reunião, cheguei naquela empresa e uma pessoa foi comigo. Encontrei a copeira disse: o senhor quer água, quer café? Sim, por gentileza, traz 2, porque vem mais uma pessoa comigo. E aí, quando a copeira estava servindo o café e a água, entrou o CIO, o diretor, né, de tecnologia. Aí entrou ele. Quando aquele diretor entrou, ele olhou para nós, ele se virou para a pessoa que estava do meu lado e disse assim: se eu tivesse chegado um pouco antes aqui, nem um café você teria, porque você não merece nem um café dessa empresa. Assim começamos a reunião de forma agradável, de forma tranquila. Se você acha que já viu tudo, então sempre alguma coisa a mais para você ver. E aquilo causou um climão, e para piorar, a pessoa que recebeu o comentário, de vez ela ficar calada, ela diz assim: se hoje vocês estão com problema, a culpa é de vocês. O diretor bateu na mesa, se levantou e foi embora. Acabou-se essa reunião. Então, aquilo que já estava perdido terminou de colocar a última pá. Colocou-se a última pá de cal, né? A última pá de areia. E aí você fica: e aí, como é que fica nisso? Porque os dias são difíceis, o governo é difícil, a economia está numa oscilação e tudo está muito complicado. Mas existe uma coisa aqui. Se você acredita no Deus que você serve, você tem que ir além do natural. Porque tem coisas que são naturais. As coisas naturais é eu me capacitar, eu me reciclar, eu aprender coisas novas, eu ter insights novos, conversar com pessoas da área para ver se tem ideias, aquela coisa toda. Mas, paralelamente a isso, existe a questão de nós voltarmos para Deus, de nós orarmos. Voltar-se para Deus, isso é origem, isso é voltar à paternidade, isso é voltar para aquele que te conhece, aquele que te criou, e você está dizendo para ele: olha, eu acredito que o Senhor pode intervir e fazer um milagre. Porque numa situação como essa, só um milagre. Naturalmente, não há mais o que ser feito. Para quem entende desses negócios assim, não há o que se fazer, porque fechou-se as pontes, quebrou-se toda a potencialidade de aliança, de network, de qualquer coisa. E aí, o que aconteceu? Consegui um contato de uma outra pessoa, porque a parte de cima já não queria mais conversar comigo. Essa pessoa começou a dar atenção, comecei a conversar com ela e tudo mais. Ela começou a dizer: olha, nós não vamos fazer mais nada com vocês. Eu disse: tudo bem, eu já sei que vocês não vão fazer mais nada conosco. Mas será que eu posso, pelo menos nesse período que ainda falta para que o contrato vença, que era uma questão de 3 meses, nós conversarmos para eu resolver algum problema pontual que vocês estejam tendo ainda nessa transição de tecnologia? Ele disse: tá bom, tem algumas coisas mesmo que a gente precisa de ajuda para fazer a transição. Comecei a conversar com essa pessoa. Uma pessoa ligada a mim disse: olha, eu não quero que você converse com essa pessoa, porque a gente não conversa com o peão, a gente só conversa com o executivo. Eu disse: tudo bem, a sua opinião é essa, eu penso diferente. E aí é onde vem a questão da identidade. A identidade é quem você é, como você trabalha, como você age, como você prepara o seu caminho para o resultado. Não importa quem é o seu chefe, não importa quem é a estrutura que está por trás de você, você tem a sua identidade. Não é a qualquer custo que a gente faz as coisas. É com um planejamento, é com um caminho, é com um preparo, sabe? É com uma visão diferenciada para alcançar coisas que muitas vezes não está no óbvio. E a área comercial é uma área em que ela é muito incerta. Você não sabe como a pessoa vai acordar no outro dia.
Eu já fui assinar contratos com pessoas que estavam internadas no hospital com problema de apêndice. Eu já fui assinar contratos com pessoas que estavam em enterro. Porque assim são as dinâmicas comerciais. Você diz, meu Deus, as coisas são assim. São assim. E aí, comecei a conversar com aquela pessoa começou a me dar atenção e tudo mais. Ele começou a subir na empresa, em 3 meses, ele começou a subir na empresa. Ele subiu na empresa de tal forma, que ele disse assim, olha, eu vou receber uma pessoa que vai ser a minha chefe, e essa pessoa, de repente, ela pode nos ajudar. Entrou essa pessoa. Quando essa pessoa entrou, ela e eu descobrimos que tínhamos trabalhado numa mesma empresa. E aí você sabe aquelas coisas, né, de empresa de tecnologia, quando você trabalha naquela empresa de tecnologia, você está em empresa, não sei o que, caramba, você é daquela empresa. E aí fica meio que, né, viciado essa coisa. Poxa, que legal, é bom saber que você é daquela empresa, não sei o que. Conversamos e tudo mais. E o cara disse assim, olha, o fulano aqui tem me falado muito bem de você. Ele disse que a sua empresa, a empresa que você trabalha é uma porcaria. Mas ele disse que muito bem. Então, eu quero falar uma coisa com você. Me prove que vocês merecem estar conosco ainda. Ou seja, a empresa que não presta, segundo eles, agora eu tenho que provar. Sempre complica um pouco mais, né? Nunca é tão simples. Mas Deus, ele faz umas coisas interessantes para nós. Porque Deus, quando ele quer ressuscitar algo, como foi o caso de Lázaro, ele disse para o pessoal que estava ao redor, por favor, tirem a pedra. Ele vai ressuscitar, mas tirem a pedra. E isso é uma lição para todos nós. Qual é a pedra que nós temos que tirar do caminho das nossas vidas para que Deus possa agir? A ressurreição vai vir, o milagre vai vir, mas há coisas que nós temos que tirar do caminho para que Deus faça. Deus poderia ter dito, a pedra sai, a pedra teria saído. O que é mais fácil? Sair uma pedra ou ressuscitar uma pessoa? Sair pedra é mais fácil. Mas Deus às vezes não faz isso. Por quê? Porque a pedra são coisas possíveis para nós. São coisas relacionadas a nós que nós temos que tomar uma decisão, que nós intencionalmente temos que confrontar e mudar. E aí vem a questão, o que há na nossa vida que são pedras no caminho da ressurreição, do milagre que Deus pode fazer e mudar nossas circunstâncias. É onde nós temos que nos auditar o tempo todo. Sabe, hoje nas empresas se fala muito em compliance, sabe, em você olhar nessa parte de comportamental, de atitude, se você está dentro, enquadrado nas normas da empresa ou não. Mas às vezes na nossa vida particular, a gente não entra nessas adequações que agradam a Deus ou desagradam a Deus. E Deus, ele é muito interessante quando Deus ele fala da nossa identidade, porque a nossa identidade fala de quem nós somos e quem nós estamos nos tornando. E esse é o maior desafio da nossa vida, porque há muita coisa que nós fomos no passado que eram ruins, por imaturidade, por inúmeras questões, mas tem muita coisa boa que tem que ser mantida. Mas há coisas novas que nós estamos adquirindo que são muito ruins, e que a gente não nota como uma coisa ruim, mas a gente olha como se fosse uma coisa natural da época. Ah não, porque todo mundo está fazendo assim. Meus queridos, porque todo mundo está fazendo assim, você vai para o inferno. Porque todo mundo está fazendo assim, você está perdendo a sua referência. Porque todo mundo está fazendo assim, você está perdendo a sua identidade. Há coisas nas nossas vidas de quem conhece a Deus, que nós sabemos que só vão acontecer se nós prostrarmos os joelhos e buscarmos a Deus. E isso é inegociável. Esse homem cresceu na posição que ele estava lá dentro dessa empresa. Tivemos a reunião lá dentro. E há um mês atrás, o pedido de renovação chegou e nós fechamos o contrato. Pode aplaudir ao Senhor. Num período difícil da economia, num período complicado da economia. Aí você diz, pastor, mas isso aí é um acidente, as coisas acontecem. Tudo bem, as coisas acontecem porque quem está de olho do lado de fora, e quem sabe que na área comercial, sabe que na área comercial é guerra de faca, é faca nos dentes e vamos matar um ao outro e puxar o tapete, e quem ficar em pé sobrevive. É ponta de lança o negócio. Teve uma reunião, e todo mundo que conhece sabe que as reuniões de forecast, de vendas, não são reuniões agradáveis.
são 90 palavrões para uma palavra normal. Então você escuta uma palavra normal, 90 palavrões e xingamento e aquela coisa toda, e pressão e assédio e tudo aquilo que você pode imaginar numa reunião comercial. E um dos líderes se levantou e disse assim: olha, você acha porque aquela empresa fechou, você está bem? Você não está bem não, porque aquilo dali era mais do que seu dever. Agora, se você tem um Deus, se você acredita em algum Deus, você tem que orar por um milagre para esse negócio que você está falando ser fechado amanhã. Porque você está dizendo que vai fechar amanhã. E eu digo na frente de todo mundo que esse negócio não vai fechar amanhã. Olha que ambiente de trabalho mais agradável. Nada hostil. Mas é assim que estão as empresas hoje. Assim estão os líderes hoje. Assim estão os chefes hoje. Eles estão tóxicos. Eles estão numa situação de angústia, de comportamental que é horrível. Manda para o RH, onde estão psicólogos, estão coaches, estão todo mundo, mas parece que quanto mais a gente tem informação, mais conhecimento, mais as pessoas estão difíceis. E eu digo uma coisa, na pressão se rasgam os diplomas. Na ansiedade, os diplomas são rasgados. Nas angústias se rasga a experiência, porque somente quem tem maturidade emocional é que vai conseguir ficar em pé diante das provocações daqueles que são inexperientes, ineficazes e incompetentes. E nós temos um grande problema. Ninguém gosta de ser chamado de incompetente, mas nós não sabemos tudo. E a incompetência está relacionada a nós não sabemos tudo. E porque nós não sabemos tudo, por isso que nós temos que olhar para nós e dizermos: eu preciso aprender mais de quem é o meu Deus. O caminho para se alcançar resultados não é uma questão somente de técnicas, de conhecimento, de capacidade, hard skills. Tem os soft skills, mas eu falo também que tem as capacidades espirituais. E nós, muitas vezes, estamos desprezando as nossas capacidades espirituais. Porque na nossa identidade, as nossas capacidades espirituais, elas não podem ser confrontadas por quem não entende Deus. Nós entendemos Deus. Mas se uma pessoa diz assim: se você realmente crê num Deus, ore para esse Deus para que a coisa aconteça, você está vendo a total ignorância da pessoa. E nós não podemos nos sentir afrontados por esse tipo de comportamento, porque não está falando contra nós, está falando contra Deus. Aí eu contei para ele essa questão, eu disse: olha, que coisa mais interessante que aconteceu. Basta as pressões do trabalho, ainda um dos líderes lá disse exatamente isso para mim. Só que eu estou me sentindo bem tranquilo, porque ele não está me confrontando. Ele está confrontando Deus. Ele está apontando o dedo para Deus. Ele está dizendo assim: cadê esse Deus aí? E aí eu vou colocar o cenário dessa questão. Nós estamos falando de um contrato agora, de uma empresa de governo, que já fazia 2 anos que vinha sendo negociado, e esse contrato, ele estava no departamento jurídico, e o departamento jurídico tinha declarado que ia demorar mais 6 meses para sair o resultado desse contrato. E eu disse em reunião que esse contrato, que o jurídico disse que vai demorar mais 6 meses, vai sair amanhã o contrato. Aí o pessoal disse: você está louco? Aí, de vez ele me chacoalhar, e dizer: você está doido, você não sei o quê, você é inexperiente, você... Ele disse: não, esse teu Deus aí não é muito Deus, não. Como é que você está no comportamento da tua vida, quando as pressões vêm na tua vida, e você tem que olhar para a tua identidade, e você dizer: realmente eu confio em Deus. Realmente, diante das notícias, diante das coisas, diante, de tudo aquilo que é visível para mim, eu confio em Deus. Quer venha um milagre, quer não venha um milagre, eu continuo confiando em Deus. Aí ela diz assim: mas Fernando, pelo amor de Deus, você está numa situação agora que se o contrato não vier amanhã, você vai perder seu emprego. Eu disse: duas coisas acontecem aqui. Aquilo que eu fiz de capacidade técnica e relacionamento com o cliente, com quem eu conversei, com quem eu falei, com quem eu me envolvi nesse tempo todo, para eu ter a segurança do que eu estou falando, e a certeza que eu tenho em Deus, de que Deus vai manter o coração daquelas pessoas firmes,
para elas não mudarem agora, porque aí depende de uma questão de Deus também, que aquelas pessoas se tornem constantes. Porque hoje em dia você vai assim, se chega uma pessoa, você está de acordo? Estou de acordo, fechamos o acordo. A insegurança jurídica vem e a pessoa muda. Você, mas por que você está mudando? Ah, não sei, eu acho que eu não senti que não é bem isso, agora não é o momento de fazer isso. Pelo amor de Deus, o que está vendo com as pessoas são inconstantes, elas não mais empenham a palavra. Aquilo que era no fio do bigode hoje não vale mais nada, as pessoas falam uma coisa e daqui a pouco mudam. Sabe, é um problema moral, um problema de caráter, é um problema, sabe, que afeta até a igreja, porque você conversa com pessoas, você fala com pessoas, e as pessoas empenham aquilo que elas são e não cumprem. E saem atirando para todos os lados, saem falando mal de todo mundo, sabe, saem com aquela maledicência, aquele comportamento. E é onde nós temos que nos tornar maduros, porque se a gente está chegando num ponto aqui na igreja, de querer mais Deus, de querer mais a presença do Senhor, e não confiar nesse Deus que a gente está buscando, então não vale nada. Nós temos que provar nossa fé. E a aprovação da fé não é aprovação porque eu estou colocando o dedo para cima e dizendo, olha, eu acho que vai ser assim. Não. Existe o seu papel técnico. Existe o seu papel da lição que você tem que ser feito. Algo que eu sempre falo, mas quando tem treinamento de pastores e líderes, eu sempre falo para o pessoal, anjo não mexe com Excel. Anjo não mexe com Excel. Se alguém tem que mexer com Excel, somos nós. Se alguém tem que aprender a planilha, somos nós. Anjo, ele não vai aprender cálculo matemático, porque alguém que tem que entender de cálculo matemático somos nós. O anjo não tem que aprender. Então não adianta você orar para o anjo, anjo, eu tenho que entregar uma planilha, vai lá e faz esse milagre, a planilha está pronta. Pelo amor de Deus, isso é algo nosso, tira a pedra. Qual é a pedra? A competência do meio do caminho que nós temos que tirar para que o milagre surja, para que venha a ressurreição. Mas vem a questão. Você aprendeu a capacidade técnica, você aprendeu a maneira de tirar a pedra do caminho, agora você tem que orar, Senhor, agora que vem o milagre. Não importa o que aconteça, se vai ter terremoto, se vai ter eclipse, se vai ter alguma coisa, que o milagre venha. E a minha oração naquela situação era, Senhor, que as pessoas com quem eu conversei continuem constantes. Que elas não mudem agora por quaisquer situação. Aí imagina o clima. Chegou o dia, o grande dia, né, que eu disse que o pedido ia vir. Chegou aquele momento, logo às 7 da manhã, recebi uma ligação, e aí, o pedido já chegou, calma, é governo não abre às 7, governo abre um pouco mais tarde. Calma, o pedido vem. E aí, é aquele momento em que o seu conhecimento de Deus faz toda a diferença. Você realmente entende o Deus que você serve ou o Deus que você não serve. A empresa, o governo, ia abrir às 8 da manhã. Quando deu 8h05, o pedido não chegou. Não chegou às 8h05. Quando chegou 8h30, o pedido não chegou. Sabe? Quando deu 9 da manhã, o pedido também não chegou. Quando deu às 11 da manhã, também não tinha pedido. Isso aí o povo já estava pressionando de todos os lados, já estava arrancando os cabelos. Eu disse assim, pessoal, pelo amor de Deus, para quem esperou 2 anos e pouco, esperar algumas horas, não vai fazer tanto. Mas não sei o que, você disse que vinha hoje, não sei o que, aquela coisa toda. Eu disse, olha, não é uma questão de orgulho, arrogância, não é uma questão disso. É uma questão de entender que entidades públicas têm processos de assinaturas, tem inúmeras questões de carimbo, tem inúmeras questões, o caminho para o fechamento é um caminho que às vezes tem burocracias que a gente não entende. Mas eu estou confortável porque no meu coração eu só preciso que uma coisa aconteça: as pessoas continuem constantes com o que me disseram. Como eu estou com essa confiança em Deus de que as pessoas vão continuar constantes, o processo vai seguir e eu vou receber esse pedido hoje. Quando deu 1 da tarde, o pedido chegou. Sabe, olha para onde eu sei, porque isso é milagre. E as pessoas não acreditaram, porque assim, era algo realmente impossível, tirar aquele pedido. Aí sim era pedido, não era renovação, era cliente novo. Então, você diz assim, mas Fernando, como é que é essa dinâmica? Essa dinâmica é algo que todos nós sabemos.
Quando nós acordamos, nós temos preparo no nosso acordar. A gente abre os olhos, a gente se estica, aquela coisa toda, a gente se ajoelha, ora, que é o que todo mundo deveria fazer, todo mundo já tem que começar o dia orando, sabe, dizendo: oh Deus, vem comigo nesse dia, me dá graça, porque pode ser um dia mau, vai que é um dia mau, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu cuidado, vai escovar os dentes, vai tomar um banho, vai, fazer os asseios necessários para você se preparar para o dia. Você não pode ser uma pessoa descuidada com você mesmo, porque tem gente que já diz assim: não estou nem com vontade de escovar o dente. Meus queridos, você já está colocando uma barreira na primeira etapa de comunicação, porque a pior coisa que tem é você conversar com alguém com mau hálito. Você já não vai ganhar muita coisa, porque quando você está conversando perto de uma pessoa podre, sabe, você não consegue mais prestar atenção, você não consegue abraçar, você não consegue nada, perdeu-se o ânimo de tudo. Então, a primeira etapa para a gente ter um dia produtivo é a gente estar numa situação em que alguém queira estar próximo de nós. Agora, se você não está bem na tua aparência, no teu comportamento, no teu vestimento, você não vai estar bem para mais nada. E essa é uma questão de identidade. A nossa identidade, ela não pode nos deixar roubar aquilo que nós temos de melhor. Sabe, a pontualidade, sabe, determinados comportamentos de palavra, se eu falo, eu cumpro. As pessoas vão me conhecer por aquilo que eu sou, sabe, não é aquela pessoa, não fala como o pastor Fernando, porque quando ele fala, olha, ele só vai cumprir daqui a 3 anos. Pelo amor de Deus, é horrível esse tipo de comportamento. Qual é o tipo de imagem, sabe, a palavra como se fosse escovar os dentes, na situação toda de você preparar o caminho para ter êxito no dia, porque senão você não vai ter condição, e aí você vai se confrontar com situações como eu me confrontei essa semana. Minha filha, ela terminou a faculdade, terminou o estágio numa multinacional, e ela está agora na procura de emprego, e nessa semana ela está fazendo muitas entrevistas, muitas coisas, e cada vez as entrevistas são mais complexas. E ela estava fazendo a entrevista, aí ela chegou e disse assim: olha, cada vez mais eu não entendo se eu vou conseguir um emprego, porque cada vez mais eu vejo que todo mundo está numa situação muito parecida. Todo mundo tem as mesmas qualidades, os mesmos talentos, hard skill, soft skill, tem todos os skills parecidos. Qual que é o diferencial que eu tenho que ter para eu conquistar um espaço no mercado de trabalho? Aí eu e a Eunice pegamos ela e conversamos com ela e dissemos: ó, minha filha, você tem que ter, e você tem as suas qualidades que se destacam em relação a outras pessoas. Mas você tem algo que poucas pessoas vão ter se você tiver a certeza desse algo que você tem. Você tem Deus. Aleluia. Você tem Deus. Aleluia. E Deus faz milagres, e Deus opera, sabe, maravilhas, e Deus abre portas, e Deus toca em corações, e Deus muda circunstâncias. Vê o que Deus fez comigo nessa semana, o milagre que aconteceu. Vê o que Ele fez comigo naquela empresa que eu comecei a trabalhar. Meus queridos, tem uma empresa, porque eu não era da área de tecnologia. Quando eu comecei a trabalhar na área de tecnologia, uma colega minha, que fazia anos que eu não via, mas muitos anos, ela trabalhava numa outra empresa multinacional, ela me ligou de um outro lugar e disse assim: Fernando, nessa empresa estão contratando, liga lá urgente porque eu pensei em você. Agora você imagina uma pessoa que não fala contigo há 5 anos, de repente ela lembra de você e ela diz que está tendo entrevistas em um determinado lugar que você não tem nem ideia do que seja, para você participar. E antes disso aconteceu um fato muito interessante. Aí eu passava em determinado lugar e levantava a mão e dizia: oh Deus, eu queria que meu marido trabalhasse naquele lugar. E eu perguntava para ela sempre: você sabe o que aquelas empresas fazem? Porque você só vê o nome das empresas. Ela: não sei, mas eu quero que você trabalhe lá. Às vezes nós temos que ter essa inocência, sabe, deixar de ser tão racional. Sabe, eu quero um milagre, eu quero que o meu marido trabalhe ali, eu quero que a minha loja cresça aqui, eu quero que, sabe, as coisas aconteçam, porque eu creio nesse Deus que pode fazer milagres. E aí eu sempre orava, toda vez que passava naquela região, ela via aqueles negócios lá, olhava, apontava a mão e orava. E aí eu tinha recebido essa ligação de uma colega minha às 5h30 da tarde, e eu liguei lá para a empresa e disse: olha, eu fiquei sabendo que vocês estão tendo entrevista e tudo mais, olha,
prepare, na época ainda era disquete, prepare uma apresentação de 5 minutos no disquete e traga amanhã às 8 da manhã, aliás, às 7 da manhã. Eu digo 7 da manhã porque vai ser um dia muito longo e a entrevista tem que ser às 7 da manhã. Eu digo, tá bom. Fui procurar sobre a empresa, nunca tinha escutado, não sabia nada daquela empresa, não entendia nada daquela empresa. E o pior de tudo, a internet ainda estava começando. E essa empresa era uma empresa líder da internet. Então, eu estava estudando sobre uma empresa que era uma das líderes da internet, que não tinha muita coisa sobre ela ainda na internet, porque não tinha nada ainda. Não existia Google. Ainda existiam coisas pequenas. Fui para a biblioteca, comecei a estudar com aqueles livros, aquelas coisas, um negócio muito técnico. A apresentação era muito técnica. E eu estudei. Aí fui aprender uma coisa também, que eu não sabia PowerPoint, para poder fazer uma apresentação para pôr no disquete. Aí eu tive que aprender a fazer o modo de apresentação, porque eu não sabia, nunca tinha estudado aquilo. Fui estudar. Aí estudei aquela coisa toda. É muito difícil, né? Você disse, meu Deus, parece que as coisas vão sempre tão difíceis. Aí estudei, fiz a apresentação, e eu e a Euli fomos orar, oramos e dissemos, Senhor, Tu sabes do meu esforço, Tu sabes o que eu fiz. Agora eu preciso do Teu milagre para me dar graça, para que eu não esqueça de nada que eu estudei, porque eu estudei. Mas eu preciso do milagre para que eu não esqueça do que eu estudei, porque eu me esforcei. E o cansaço que eu estou agora, porque eu peguei muito tarde a informação, eu peguei já na virada do turno, e estudei aquela coisa, fomos dormir tarde, aí fomos dormir. Quando foi 3 da manhã, eu acordei com um sonho. E nesse sonho foi muito interessante, porque nesse sonho eu só escutava uma voz assim, te prepara. E aí eu abri os olhos, e aí eu vi um auditório. E quando eu vi aquele auditório, tinha umas 2.000 pessoas naquele auditório. E várias pessoas de vários tipos. E aí eu olhava para aquele auditório e dizia, meu Deus, que coisa louca. Aí eu escutava uma voz dizendo assim, quando disserem quem quer começar, você diga, eu quero. Eu achei muito estranho, chamei a Euni e digo, Euni, vamos orar, porque eu acho que Deus está me dando uma estratégia. Eu me via no auditório, naquele auditório eu via umas pessoas lá na frente, e aquelas pessoas estavam falando algo, e de repente uma se levantava, terminava de falar algo e dizia, quem quer começar? E de repente eu levantava a mão e eu dizia, eu quero começar. Ele disse, é uma estratégia de Deus, vamos orar. E aí nós dobramos nossos joelhos e fomos orar, isso 3 da manhã. Às 6 da manhã me arrumei, me preparei, aquela coisa, peguei um disquete, e eu chego lá na empresa. Quando eu chego na empresa, eu quero saber qual que é a sala em que vai ser a entrevista, porque eu vim para a entrevista e a atendente disse, não, você tem que ir para o auditório. Eu, auditório? Quem faz entrevista em auditório? Aí, quando eu chego no auditório, o auditório lotado, mas lotado. E aí, sabe aquela coisa em que você vai recebendo o caule em cima da cabeça, quando você vai ouvindo as pessoas? Aí você chega e a pessoa, eu sou ex-fulano de tal, eu sou ex-empresa tal, eu sou ex-empresa de tal. Eu, meu Deus do céu! Meu currículo tinha uma página só. E tinha currículos ali que pareciam uma biblioteca completa de tantas coisas que as pessoas tinham feito, né? E você vai se sentindo pequeno. Aí eu digo, Deus, eu creio na estratégia que o Senhor deu na madrugada, eu creio nisso. Porque parecia que eu estava vendo já a visão que eu tinha tido. Aí um dos vice-presidentes daquela empresa começou a falar, não sei o que, e de repente um outro vice-presidente levantou e disse assim, quem quer começar? Parece que eu senti aquele choque, porque foi muito, né? Quem disse que Deus não dá cola? Deus dá cola. Deus me deu uma cola, e eu acreditei. Eu disse, eu quero. Olha, quando eu levantei a mão e eu disse, eu quero, nós somos da área comercial, a gente sabe que ninguém começa. Você quer ver primeiro o que é, como faz, para depois você ir fazer. Quando eu disse que eu queria ser o primeiro, eu só vi algumas pessoas gritando, bobo, seu otário, não sei o quê. E assim é o clima que é, esse climão, né? E aí eu fui lá na frente, fiz a apresentação de 5 minutos, aquela coisa toda. Conclusão, para resumir toda a história. Eu passei em primeiro lugar na entrevista. E ainda não só passei como em primeiro lugar naquela entrevista, como eu já entrei como gerente daquela empresa de tecnologia, porque todo mundo que veio depois de mim estava conversando, o tema era técnico, e ninguém conseguia falar mais nada de um tema técnico, porque é técnico, e eu fui referência.
E as pessoas diziam, assim como o Fernando falou, assim como o Fernando falou, assim como o Fernando falou. E por causa disso eu passei em primeiro lugar e ainda fui promovido naquela posição que nem existia. Pode aplaudir o Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque talvez hoje você não acredite mais em milagres. Talvez hoje você esteja numa situação em que você só olhe para as circunstâncias. Você só olhe para aquilo que é pontual e você esquece que o Deus que você serve é poderoso. É um Deus que cura, é um Deus que abre portas, é um Deus que muda as circunstâncias. É um Deus que faz toda a diferença, é um Deus que, sabe, quando você vê a sua identidade em relação a Ele, que Ele é fiel, de que você pode vacilar, de que você pode ser atrapalhado às vezes, mas Ele não é atrapalhado. O nosso Deus não é atrapalhado, Ele é um Deus que faz. Mas às vezes, para que isso aconteça, nós temos que perseverar e persistir um pouco mais. A gente tem que voltar a orar mais. A gente tem que voltar a ter intimidade mais com Deus. A gente tem que voltar a acreditar mais nas coisas, acreditar mais no processo. Não é porque uma pessoa falou A ou B que a gente vai deixar de acreditar. Você sabe quem você é. Você sabe o que você sabe. Você sabe o que você tem que aprender. Você sabe o que você tem que se reciclar. Mas o mais importante de tudo, a oração que só você pode fazer, só você pode fazer. Eu não posso fazer por você. Aleluia. Eu não posso me ajoelhar e me colocar numa situação de substituição a você. Ó Deus, eu estou aqui ajoelhado, substituindo o Roberto, para que o Roberto aconteça isso que ele está orando. Não vai acontecer. Eu posso interceder pelo Roberto, eu posso abençoar a vida do Roberto, como a vida de cada um. Mas se nós não tivermos a primazia de tomarmos a iniciativa para fazermos o que nós temos que fazer, que é a identidade, e ninguém substitui essa identidade, não adianta. Por isso hoje, quando a gente fala de restaurar a questão da paternidade, o poder da paternidade, que é a origem, que é o princípio de tudo, se começa quando nós chegamos diante de Deus, a gente pede perdão a Deus e diz, Senhor, me perdoa, porque eu tenho aberto a minha vida para tantas coisas externas que têm me contaminado e têm me feito insensível à tua voz, e eu quero voltar a confiar em Ti, eu quero voltar a acreditar em Ti, e eu quero voltar a ter aquele primeiro amor, e eu quero voltar à possibilidade de tomar uma decisão por você. Porque hoje eu vivo uma situação em que só a tua intervenção vai mudar a minha vida. Aleluia. Quando nós chegarmos nessa compreensão de que só Deus pode mudar determinadas circunstâncias das nossas vidas, não depende se está tendo um furacão lá fora ou se não está tendo furacão nenhum. O que depende é a nossa confiança no Deus a quem servimos, que Ele pode mudar as circunstâncias a nosso favor. Vamos ficar de pé e vamos orar. Sei que hoje tem muita gente viajando devido ao Dia dos Pais e que muita gente ainda vai viajar. Eu não quero me prolongar muito, mas eu quero orar com cada um de vocês. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, porque às vezes você diz assim, eu estou tão azarado, eu estou tão atrapalhado, eu estou tão numa situação em que parece que se alguma coisa vai acontecer errado, vai acontecer comigo. Eu não quero mais você pensando dessa forma. Eu não quero mais que você tenha esse sentimento. Eu não quero mais que você tenha, sabe, essa imagem de que você é inferior, de que você é incapaz, de que se algo vai dar errado, só vai dar errado para você. Isso aí é mentira do diabo. Nosso Deus é um Deus poderoso, nosso Deus é um Deus que faz milagres. Se Deus me deu experiências para eu contar para vocês, não é para eu me vangloriar, mas é para dizer para vocês que é possível. E vocês conhecem pessoas que conseguiram porque Deus foi milagroso. Eu fiz a minha parte? Claro, eu fiz a minha parte, mas eu entreguei na mão de Deus aquilo que eu não podia fazer. E eu busquei ao Senhor para me ajudar naquilo que eu não era capaz de fazer. Por isso que eu coloco agora diante de vocês essa situação que você quer que aconteça nas suas vidas, nos próximos dias, nas próximas horas. Depende de como você vai se colocar diante de Deus. Feche seus olhos nesse momento, que eu quero que você escute essa canção, para eu em seguida orar por vocês, para nós concluirmos.
Somos uma igreja acolhedora, formada por discípulos de Jesus que anseiam compartilhar seu amor e tornar o seu nome conhecido em todos os lugares. Acolhemos todas as gerações e idades porque entendemos a importância da família e as necessidades de cada fase da vida. Para isso, nossos ministérios, que por meio da graça de Deus, procuram responder os desafios estabelecidos em nosso tempo. Encorajamos a comunhão e a vida comunitária em nossos pequenos grupos. Nos encontramos semanalmente nas casas e em outros lugares para orarmos, nos conhecermos e servirmos uns aos outros por meio das nossas células. Crescemos quando nos relacionamos como comunidade, pois cremos que, assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. Somos apaixonados pelas Escrituras e a recebemos por inteiro, como sendo totalmente a palavra de Deus, e crendo que nela encontramos todas as respostas para todas as circunstâncias das nossas vidas. Abraçamos a grande comissão e queremos a cada dia aperfeiçoar a nossa obediência ao nosso Salvador. Proclamamos o amor de Deus pelo poder do Espírito Santo com palavras e obras e temos visto a manifestação do seu poder nos presídios, abrigos, visitas aos enfermos, escolas e nas ruas da nossa cidade. Levamos o Evangelho às crianças, autoridades militares, refugiados, imigrantes, ricos, pobres, todos aqueles que estão de perto e de longe. Amamos missões. Com generosidade das contribuições da nossa comunidade, manifesta pela obediência a Cristo, enviamos missionários e plantamos igrejas em São Paulo, no interior do estado, no sertão, em todas as partes do mundo. Queremos ser sal e luz onde estamos, em todos os lugares e até os confins da terra. Acolhemos as vocações, dons e talentos dados por Deus. O Senhor da Seara chama a cada um de nós para o serviço e por isso encorajamos toda a nossa igreja a servir uns aos outros e também aqueles que ainda não conhecem ao Senhor e precisam da salvação e a transformação que somente Cristo pode dar. Não somos perfeitos, mas temos a perfeição dele como nosso alvo e acreditamos no discipulado como a maneira de tornar cada um de nós continuamente parecidos com Cristo. Queremos ser filhos que reproduzem e discípulos que frutificam. Ele nos enviou e disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse é o nosso propósito. Essa é a razão de sermos simplesmente igreja. Sejam bem-vindos à Batista do Povo.